Olá, boa noite. Meu nome é Rafaela Fiuza, sou estudante do curso de Licenciatura em Pedagogia e hoje vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso, que tem como título Dificuldades evitadas por estudantes com descalculia, análise do livro didático do terceiro ano do ensino fundamental. Esse trabalho ele foi desenvolvido com a orientação da professora Elizabeth Madruga. A estrutura desse trabalho ela é da seguinte maneira: introdução, capítulo 1, que são os aspectos teóricos que orientam a pesquisa, que tem dois subcapítulos. O primeiro subcapítulo é Caminhando pela Matemática e o segundo, onde a gente aborda sobre a descalculia, contextualização, diagnósticos e intervenções educacionais inclusivas. O segundo capítulo são os caminhos metodológicos da pesquisa, que tem também um subcapítulo, que é o 2.1, onde a gente aborda um pouco sobre o livro que foi analisado. No capítulo 3, nós temos a análise e discussões dos dados. E, por fim, as considerações finais e as referências. Bem, a escolha desse tema ela surge a partir de uma inquietação na aula de ensino-aprendizagem da matemática, no Centro de Formação de Professores, onde a professora ela questiona os estudantes sobre suas experiências com relação à disciplina da matemática durante suas vivências escolares. E a grande maioria dos estudantes relatam que encontraram grandes dificuldades e que consideravam até mesmo a disciplina um tormento. E eu fui para casa um pouco pensativa, me questionando sobre esses bloqueios com relação à matemática. Constantemente a gente escuta as pessoas relatando. E aí, durante algumas buscas em alguns sites, encontrei uma discussão sobre a descalculia, que é um transtorno de aprendizagem matemática, que até então eu não tinha ouvido falar. A partir disso, eu decidi me aprofundar um pouco mais sobre o assunto, trazer para o meu trabalho de conclusão de curso, até porque é um tema que é pouco discutido, mas que demanda muita atenção, tem um impacto aí que perpassa para além do âmbito educacional, mas também para a vida desses estudantes. E por isso, o objetivo desse trabalho é analisar as atividades relacionadas ao conteúdo de geometria apresentadas no livro didático do terceiro ano do ensino fundamental, avaliando suas implicações para a aprendizagem de estudantes com transtornos de aprendizagem matemática. Falando um pouco sobre os aspectos teóricos que orientam essa pesquisa, trazendo aqui o primeiro subtópico, Caminhando pela Matemática, aqui a gente vai abordar um pouco sobre a relevância da matemática no cotidiano das pessoas, o seu papel no desenvolvimento de habilidades como resolução de problemas, pensamento crítico, raciocínio lógico. Ressaltamos aqui também que, apesar da sua importância, a disciplina, muitos estudantes eles enfrentam dificuldades de aprendizagem. E aqui surge um ponto importante para se discutir, que é os termos dificuldades de aprendizagem e transtornos de aprendizagem. Griotto e Oliveira eles vão falar que dificuldade de aprendizagem é uma defasagem sem uma causa evidente. E transtorno de aprendizagem, como é o caso da descalculia, é uma difusão neurológica que envolve deficiências específicas que afetam o processo de aprendizagem. Essas pessoas que são diagnosticadas com transtorno de aprendizagem, seja ele qual for, elas são amparadas por algumas leis. Eu trago aqui a lei mais recente, que é a Lei 14.254 de 2021, na qual ela garante a esses estudantes o direito à identificação precoce, ao suporte terapêutico e ao apoio educacional especializado. Falando um pouco sobre a descalculia, sua contextualização, diagnósticos, intervenções educacionais inclusivas, Ferreira e Asch, eles vão falar que descalculia é um distúrbio da aprendizagem que afeta a capacidade de uma pessoa em entender e realizar operações matemáticas. Koski, por sua vez, ele é um dos pioneiros sobre o assunto da descalculia, e ele identifica e subdivide a descalculia em 6 tipos, que são a descalculia verbal, que é a dificuldade em nomear quantidades matemáticas, os números, os termos e os símbolos. A descalculia practognóstica, que são as dificuldades para enumerar, comparar, manipular objetos reais ou em imagens. A descalculia léxica, que são dificuldades na leitura de símbolos matemáticos. A descalculia gráfica, que são as dificuldades em contar e organizar objetos. A descalculia ideognóstica, que são as dificuldades em fazer operações mentais e na compreensão dos conceitos matemáticos. E, por fim, tem a descalculia operacional, que é a dificuldade na execução de operações e cálculos matemáticos. O diagnóstico para a descalculia ele é feito a partir de avaliações neuropsicológicas,
que envolve uma equipe de multiprofissionais que faz um acompanhamento por no mínimo 6 meses. Essa equipe ela é composta por psicólogos, psicopedagogos, neurologistas, fonoaudiólogos e outros profissionais que também podem fazer parte dessa equipe. Além do diagnóstico da descalculia, ela também pode ser diagnosticada com outros transtornos, como a dislexia, que é muito comum dessa associação, e ao TDAH. O ideal é que esse diagnóstico seja realizado entre os 7 e 8 anos de idade, potencializando aí esses efeitos das intervenções pedagógicas que vão sendo realizadas ao longo desse processo e, consequentemente, também minimizando o comprometimento do desenvolvimento escolar dessa criança. É comum também essas crianças elas serem identificadas com todos esses tipos de descalculia citados por Koski ou apenas alguns desses tipos de descalculia. Falando um pouco, né, sobre as intervenções psicopedagógicas lúdicas, Bernard ela vai destacar que as atividades lúdicas, como os jogos, as brincadeiras, elas são essenciais para resgatar a autoestima e a autoimagem dos estudantes com descalculia, gerando neles também o desejo por aprender. Quem corrobora com Bernard é Chamat, onde ela vai afirmar que as intervenções psicopedagógicas elas devem ser planejadas com base em uma avaliação prévia, focando no desenvolvimento da capacidade de resolver problemas e de melhorar a autoestima dessa criança. Essa pesquisa ela é de cunho qualitativo e tem como objeto de estudo um livro do terceiro ano do ensino fundamental. Trata-se aqui também de uma pesquisa documental, onde o foco foi analisar as atividades relacionadas ao conteúdo de geometria apresentadas nesse material didático, identificar as possíveis dificuldades que estudantes com descalculia possam ter ao resolver essas questões e, a partir disso, propor adaptações para tornar esse ensino da matemática compreensível para esses estudantes. Esse é o livro que foi analisado. É um livro da coleção Aprender Juntos, de 2017, que tem como autoras Angela Leite e Roberta Taboada. É um livro do terceiro ano do ensino fundamental. Ele possui 8 capítulos. O terceiro capítulo foi o capítulo que foi analisado, onde aborda o conteúdo de geometria, trazendo as figuras planas e as figuras não planas. Para análise desses dados, foram selecionadas 4 questões. A primeira questão é essa, onde pede que os estudantes eles observem o cubo e respondam quantas faces, quantas arestas e quantos vértices esse cubo possui. Bem, crianças com descalculia verbal, elas podem ter dificuldade em nomear corretamente e associar as partes geométricas às suas respectivas quantidades. Outra dificuldade aqui também pode ser a compreensão visual do objeto tridimensional. Pode ser um desafio para esses estudantes essa interpretação desse objeto tridimensional representado aqui, que é o cubo. Por isso, a primeira adaptação aqui proposta é o uso de um cubo físico, para que esse aluno ele possa explorar esse cubo. Camacho ele vai falar que materiais manipuláveis eles ajudam na construção do entendimento desses conceitos sendo aplicados na sala de aula. Outra proposta, a partir desse cubo físico, é a exploração guiada, onde o professor ele vai identificar e explicar cada conceito por vez. E ao final de cada explicação, o estudante ele demarca da sua maneira a parte que foi explicada. Por exemplo, o professor ele explicou sobre as faces do cubo e ele identificou essas faces, explicou para o estudante e no final, né, dessa explicação, ele pede que o estudante ele identifique no seu próprio cubo as faces e demarque de alguma maneira. Pode ser em forma de pintura, em forma de desenho, enumerando, mas todas as faces daquele cubo sejam representadas da mesma maneira. E assim por diante. A partir do momento que ele também explica as vértices e as arestas, esse aluno ele vai demarcar de uma maneira diferente. Ao final, esse cubo vai estar todo demarcado de maneiras, para cada conceito, uma maneira diferente. Faz com que esse estudante ele consiga assimilar esses conceitos geométricos por meio da própria interação que ele fez, né, prática e lúdica. A questão seguinte pede que o estudante observe Bianca brincando de fazer bolhas de sabão.
e depois pergunta se todas as bolhas elas têm o mesmo tamanho e a mesma forma. Koski, ele vai falar que estudantes com descalculia eles podem ter dificuldades em comparar tamanhos e formas espacialmente, principalmente quando essas diferenças elas são muito semelhantes, como é o caso da ilustração aqui. Então, como proposta inicial, a sugestão é o uso de bolas de isopor de diferentes tamanhos. Pode ser aqueles 3 primeiros tamanhos, por exemplo, para ajudar esse estudante a entender melhor as diferenças de tamanho, que por mais que elas sejam semelhantes, mas há uma variação ali existente. E a partir disso pode ser feita outra proposta, que é o uso de desenhos. Pede que a criança ela desenhe bolhas de sabão de diferentes proporções, utilizando cores diferentes para cada tipo de tamanho. As bolhas de sabão que ela desenhar maior, ela pode fazer de laranja, as menores de azul, as medianas de rosa, mas que ela tente padronizar cada proporção com uma cor. E ao final desse desenho, pode ser indagada pelo professor ali qual bolha de sabão você considera maior, qual é a menor? Você percebe que tem bolhas de tamanhos diferentes? E a partir dessas respostas e dessas ilustrações, o professor pode entender se essa criança ela conseguiu realmente compreender a proposta da questão, que é a compreensão da variação de tamanhos. Na questão seguinte, pede que o estudante ele ligue cada objeto do dia a dia às figuras geométricas que esses objetos eles lembram. E aqui a gente tem 3 figuras geométricas apresentadas. Estudantes com descalculia léxica, eles podem ter dificuldades em interpretar detalhadamente os símbolos geométricos, ou seja, eles podem ter dificuldades em identificar que figuras geométricas são essas que estão trabalhadas aqui nessa questão. Então, a proposta inicial é trazer essas figuras geométricas para a sala de aula. Figuras, materiais manipuláveis tridimensionais dessas figuras envolvidas, podem ser aqueles que a escola já normalmente fornece, ou até mesmo produzidos pelo próprio professor. O objetivo aqui é que essa criança ela manipule esses objetos e caminhe pela sala, por exemplo, e observe quais objetos presentes naquela sala, naquele ambiente, se parece com a figura geométrica que ela está na mão, que ela está ali explorando. Outra proposta também é a planificação dos sólidos geométricos, é realizar essa montagem, fazendo com que esse estudante ele consiga compreender o que tem por trás desse objeto tridimensional que ele tanto manipula. Então, aqui, o estudante ele vai recortar, perfurar, demarcar, colar ali a face que é preciso para que esse objeto ele se forme, passar o barbante. E a partir do momento que ele puxa esse barbante, essa figura tridimensional ela é formada, reforçando a partir disso o conceito da figura geométrica que está sendo trabalhada naquele momento. Nessa questão, pede que o estudante ele observe as diversas figuras geométricas e completem o quadro com as quantidades correspondentes para cada figura. Estudantes com descalculia gráfica, eles têm dificuldade em registrar corretamente esses números, pode ter dificuldade também em organizar e contar esses objetos espacialmente, ainda mais quando essas figuras elas são apresentadas em cores diferentes. A gente pode observar que o triângulo ele tem 4 cores diferentes. O pentágono e o hexágono, além de ter formas semelhantes, as cores também são muito semelhantes, o que pode confundir na hora dessa contagem. Então, a ideia aqui inicial é a padronização dessas cores, colocar para cada figura geométrica uma cor diferente. Por exemplo, todos os triângulos azuis, todos os hexágonos rosa, todos os pentágonos vermelhos e assim por diante. E a partir disso pode ser feita outra atividade, que é a ampliação das figuras com o uso do barbante. Com o uso do barbante, a professora vai fazer ali a ampliação da figura geométrica no chão e as figuras que foram padronizadas por cores colocadas dentro de uma caixa e entrega essa caixa para a criança, para que ela possa tirar dessa caixa uma figura por vez
e caminhar por meio das ampliações feitas no chão, observando qual figura se parece com o que ela tem na mão. E a partir do momento que ela identifica essa figura, ela põe a figura que ela tem na mão no meio, né, dessa representação ampliada, e ao final ela volta junto com o professor, observando se elas estão nos lugares corretos. Se sim, vamos identificar novamente quais são essas figuras geométricas e contar cada uma por vez. Então, identifica qual é a figura e realiza a contagem de quantas figuras tem dentro dessa ampliação. Portanto, os resultados dessa pesquisa eles revelam que estudantes com descalculia eles frequentemente enfrentam dificuldades ao realizar as atividades que são propostas, o que pode comprometer a sua compreensão dos conceitos geométricos, que é, neste caso dessa pesquisa, e a manipulação dos objetos tridimensionais, a inclusão de atividades lúdicas, elas são estratégias que são eficazes para facilitar essa aprendizagem desses conceitos. As atividades que aqui foram propostas, elas demonstram potencial para aumentar essa compreensão e esse engajamento desses estudantes. E a continuidade de pesquisas nessa área, elas são fundamentais para o desenvolvimento de metodologias que atendam às diversas necessidades dos estudantes, que assegurem esse direito a uma educação de qualidade e esse compromisso com a inclusão, com a personalização do ensino, ela é essencial para poder formar cidadãos críticos e preparados para os desafios futuros. Essas são as referências do nosso trabalho e muito obrigada.